Olá, seguidoras e seguidores e simpatizantes do canal Enfermeira Clara Educa. Gente, há umas semanas atrás eu recebi um e-mail muito carinhoso que eu vou compartilhar com vocês, o e-mail de uma seguidora do canal, que ela participou trazendo um depoimento que eu vou ler para vocês. Ela diz: Professora Clara, gosto muito dos seus vídeos. Não perco nenhum deles. São temas que não encontro em outros canais. Fico impressionada com a paixão que você tem pela enfermagem. Sou enfermeira e trabalho na clínica cirúrgica há 10 anos. Gostaria de confessar que cheguei no meu limite. Estou cansada da enfermagem e isso me deixa muito triste. No início eu gostava de tudo, tinha muita vontade de ir para os plantões, mas agora se tornou insuportável. Eu trabalho escala 12/36 durante o dia em um hospital particular. Sinto que trabalho demais, estou sempre cansada, mesmo depois de dormir muito. A escala é sempre enxuta, os auxiliares e técnicos empurram tudo que podem para os enfermeiros. Os pacientes e acompanhantes cobram demais e a chefia finge não ver nada e não resolve nada. Quando reclamam, dizem que não tem o que ser feito. Gostaria de saber como você, professora Clara, consegue estar sempre tão animada com a profissão depois de tantos anos. O que posso fazer com essa situação? Agradeço muito se puder fazer um vídeo falando sobre isso. Peço apenas para manter meu anonimato. Agradeço muito. Gente, esse e-mail, provocou em mim uma solidariedade muito grande com essa ouvinte do meu canal. Então, é muito provável que nesse momento ela esteja, assistindo a mais esse vídeo. E eu falo para ela e falo também para todos vocês que estão aqui comigo nesse momento. Bom, depois que eu li esse e-mail, eu busquei, logicamente, fazer uma reflexão sobre todos os meus anos trabalhados e as situações vividas. E além disso, eu fui buscar também artigos que falem a respeito disso. Começo dizendo, para todos vocês, que essa situação que ela está vivendo, a situação desta enfermeira, não é incomum. Pelo contrário, ela é bastante recorrente. E também ela não é específica da vida dos enfermeiros, mas da vida de toda a categoria da enfermagem e de todos aqueles que atuam na área da saúde. A área da saúde é uma área que coloca todos os profissionais muito próximos de situações que acabam mexendo muito com o nosso emocional, que é a situação vida e morte e o sofrimento
do nosso semelhante, daquele que está sob os nossos cuidados. Então, isso faz com que a nossa área seja e esteja exposta a essa situação durante uma carga de trabalho, durante os dias, durante os plantões. Então, isso é inerente à profissão. Nós não temos como eliminar essa questão. O que nos leva para a área da saúde é o que nos move. E o que nos move é o que devemos nos perguntar. Então, a pergunta, que ela me faz, eu começo por responder a essa pergunta, Professora Clara, como você consegue, depois de 30 anos, tantos anos na enfermagem, manter essa animação toda? Em primeiro lugar, quero dizer que não é sempre assim, não foi sempre assim, e que também eu enfrentei e enfrento crises na enfermagem, na minha atuação profissional. E como que eu lido com essa situação, Como eu tenho feito através dos anos? Bom, como eu iniciei como atendente de enfermagem, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeira, supervisora, professora de enfermagem, isso já faz muitos anos. Em cada uma dessas etapas, eu tive um comportamento diferente, Muito relacionado à época que eu estava vivendo, E aos locais em que eu vivia e a minha maturidade como profissional na enfermagem. Então, todos esses fatores, eles influenciaram na maneira como eu agi. Então, esse é um fato importante que deve ser levado em consideração. Porém, todavia, algumas maneiras com as quais eu reagi diante das crises que eu enfrentei, elas são gerais e elas cabem até hoje, em tudo que fazemos. Então, vamos lá. São dicas que acredito vão ajudar muito vocês. Quando eu estava diante de uma crise, eu gostava muito de pensar a respeito dela, Isso desde os primórdios da minha profissão. Então, assim, acontecia o plantão. Depois do meu trabalho, eu costumava refletir sobre tudo que eu tinha feito naquele dia, As minhas atitudes, como estava, a interação com os meus colegas de trabalho, com a chefia, com os pacientes que eu havia cuidado. Então, isso era algo comum que eu fazia. E quando as coisas não iam bem por alguma razão, algo me deixava chateada, insatisfeita ou mesmo decepcionada, eu sempre procurei pensar: o que me trouxe para a enfermagem? Essa foi uma pergunta que esteve comigo durante todos os anos da minha profissão. Então eu posso dizer que essa permeou todos os anos e que me ajudou muito. Relembrar o que fez você buscar a enfermagem traz junto com essa reflexão
o sentimento que geralmente é bom. Então, eu sempre lembrava que o que me levou para a enfermagem foi porque eu gostava de cuidar de pessoas, estar com pessoas em situação complicada, em situações onde essas pessoas precisavam de mim. Depois, eu sempre gostei do ambiente hospitalar, né? Do cheiro, das pessoas, dos sons. Então, tudo isso pode parecer uma loucura para quem não gosta da área ou que está passando por uma crise. Mas eu estou dizendo o meu eu, myself, né? O que aconteceu comigo. Então, sempre que eu relembrava dessas coisas que me levaram para a enfermagem, eu buscava ver o que estava me afastando dela, o que estava trazendo essa sensação ruim de decepção. E, no geral, a decepção estava sempre muito relacionada com a gestão, né? Às vezes uma escala muito pesada, às vezes um colega que, como diz, né, não vai muito com a sua cara, uma palavra mal empregada, às vezes alguém da equipe multi que não era muito agradável, né? Um médico que me tratava de uma maneira não muito adequada. Eram esses os fatores. Não estavam relacionados com o amor que eu tinha e do meu gostar do ambiente de estar com aquelas pessoas no momento que elas precisam de alguém ao seu lado. Além disso, eu sempre gostei muito de todos os equipamentos hospitalares, né? De tudo que a gente faz, desde arrumar uma cama, né? O leito, a maneira que ele é arrumado, dobrado, de fazer um banho para o paciente, promover aquele bem-estar, de fazer curativos. Então, eu sempre gostei muito das pinças, do campo cirúrgico. Sempre gostei muito das seringas, né? Eu comecei trabalhando com as seringas de vidro, agulhas de metal, reesterilizadas, né? E assim, o meu amor só crescia. Então, essas situações que envolvem a assistência de enfermagem, que causam desconforto, né? Excesso de trabalho, como você citou, né? A pessoa que mandou o e-mail, a escala enxuta, né? Os colegas ali, o ambiente. Eu digo para vocês que esse pensamento ajudava muito, porém não resolvia. Então, quando persistia e isso passava a me incomodar demais, até mesmo posso dizer que fazia mal, né? Começava a me afetar psicologicamente, fisicamente. Eu tomava algumas decisões, né? Eu costumava observar se isso estava acontecendo no hospital como um todo. Então, às vezes, em conversa com outras pessoas, eu ficava sabendo que em outros setores ou no outro plantão, não era assim. No geral, eu procurava conversar com a minha enfermeira quando eu era auxiliar e técnico, de maneira particular, nunca no término do plantão, nem antes do plantão, eu sempre combinava com ela um horário e contava como eu estava me sentindo, tá, gente? Então, eu acho que isso vale para os dias de hoje, vale para todas as situações. Procurar a chefia imediata. Conversar com ela. Explicar o que você está sentindo. Aí algumas pessoas me dizem assim: ah, mas não adianta nada.
eu já tentei fazer isso, ela não tá nem aí, ou falou que não depende dela. Tudo bem, gente. Só que você terá comunicado. O que é muito ruim acontecer a seguinte situação. Você vai suportando, suportando. Chega um momento que você explode. De repente, você está vivendo uma síndrome de burnout. Só que você não conversa com ninguém, você não procura ajuda e você vai suportando, suportando, até que a última gota d'água transborda e você explode da maneira menos adequada. E aí, quando nós vamos conversar, quando a chefia vai conversar, você fala, eu já tenho muito tempo que eu estou passando por isso. Olha, eu suportei até agora. Eu só explodi quando eu não aguentei mais. E a gente pergunta, a chefia pergunta, porque e você não falou com ninguém? E a pessoa fala, eu não falei, não adianta. Então, isso é um ponto negativo para você. O ideal é que você possa dizer, olha, quando eu comecei a me sentir assim, eu conversei com a pessoa X, né? Com a minha chefia imediata. Comentei com ela assim. Então, basta dizer isso. Não precisa dizer que ela não fez nada, que não resolveu, porque às vezes a situação piora. Então, uma dica que eu dou é que você sempre converse com a chefia imediata. Em segundo lugar, sugerir à pessoa se a mudança de horário ajudaria. Gente, às vezes você sair do turno da noite para o dia ou vice-versa, já melhora o ambiente. Às vezes é uma questão ali pontual, é uma questão de como a equipe está trabalhando, algo se passa, a interação não está boa, você não está se adequando. Então, mudar de turno, muda a equipe, pode mudar tudo. Outra saída é você até mesmo pedir transferência para outro setor. Eu sei que tem hospital, que isso é um pouco demorado, porém, na sua cabeça, você já vai pensar, olha, estou passando essa situação, mas não é permanente. Eu já pedi transferência para outro setor, minha transferência está por sair. Então, isso colabora muito. Agora, gente, se esse processo de escala reduzida, né, técnicos e auxiliares que não se ajudam, muito dependentes da enfermeira, empurrando tudo para ela, é no hospital todo, é parte da instituição, da filosofia da instituição, que prefere ganhar mais e investir menos em recursos humanos, aí, muitas vezes, a melhor estratégia é você mudar de emprego. E era o que eu fazia. Então, todas essas situações que eu tô colocando para você, para vocês todos, são situações que eu vivi e atitudes que eu tomei. Então, por conta disso que eu tenho 3 carteiras profissionais. Então, assim, eu trabalhei em mais de 15 instituições hospitalares. Por quê? Quando eu não estava me sentindo bem ali, gente, eu não ficava proletando, esperando, imaginando que aquilo pudesse melhorar. Porque muitas vezes não vai melhorar e você vai adoecer. E nós precisamos lembrar que nós somos promotores de saúde. Ou seja, como pode alguém que promove saúde estar doente cuidando de pacientes? Não dá certo. E esse cuidado depende de nós. Então,
Outra dica para vocês, né? Então, além de conversar, né, com a chefia imediata, contar a ela o que você está sentindo, pelo que está passando, às vezes até mesmo algo pessoal, que você está enfrentando uma crise em família ou na sua vida, vai ajudar a chefia a compreender algumas situações que envolvem você. Agora, se você não conta para a chefia, aí fica complicado. Às vezes, a pessoa opta em contar para o colega, para aquele amigo, aquela amiga. Não aconselho. Primeiro, que o seu amigo vai te ouvir e vai responder com a experiência que ele tem, que às vezes não é a melhor. Nem sempre você sabe se aquela pessoa é de fato seu amigo, que você pode confiar. E mesmo que seja, ele não tem poder de veto. O que significa isso? Não adianta nada. É apenas um desabafo. Então, faça com a pessoa certa. Fale para a pessoa certa. E nesse caso, é a chefia. Ah, professora Clara, mas a minha chefia não dá abertura, é uma pessoa difícil. Inclusive, eu acho que ela não gosta de mim. Gente, mesmo assim, cabe a você informá-la, tá? Este é o correto a fazer. O que essa pessoa vai fazer com a informação que você deu, pertence a ela. Porém, você está fazendo o que é o certo. Permaneça fazendo o certo. Caso não funcione e seja parte da política institucional, o melhor a fazer enquanto está empregada, procure outro lugar que te deixe satisfeito. Este é um assunto, gente, seríssimo. Tem muitos profissionais que evoluem para doença mental grave. Alguns chegam a cometer o autoextermínio. Então, não vale a pena. Eu já tô para encerrar o vídeo, para não ficar muito longo. Eu só quero dizer que depois eu vou deixar aqui o link de um artigo da USP, muito sério. Foi resultado, esse artigo foi resultado de uma tese de doutorado de um enfermeiro que ele estudou especificamente esses problemas que afligem a enfermagem em especial. E nesse artigo, só adiantando para vocês, ele percebeu que existe muita doença física pelo excesso de peso que os profissionais são obrigados a carregar, a fazer, né? Mobilização do paciente no leito, fora do leito. Então, problemas na coluna, nos braços, enfim, problemas físicos. E também problemas de ordem emocional, que vão desde a depressão, ansiedade, burnout e outros mais. Sem contar que quando o profissional vai trabalhar na área da enfermagem, algumas vezes ele já carrega alguma doença emocional, às vezes depressão e outros. Então, trabalhando num ambiente assim, isso acentua. Além disso, esse autor, ele cita, né, que a responsabilidade está entre a própria pessoa, no cuidado que ela tem com si mesma, como eu acabei de falar, também na chefia imediata, na possibilidade aí de estar, né, conseguindo fazer uma escala mais justa, tendo uma abertura maior para falar com os auxiliares e técnicos,
e também institucional, né? Também e principalmente institucional. Então, é necessário que seja feito investimentos nessas áreas e conscientização desses departamentos para que tomem providência e se preocupem mais com a saúde do trabalhador da enfermagem. Então, gente, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero ter sido útil para você que enviou o e-mail. Quero te agradecer muito por me seguir, por assistir meus vídeos e também pela participação enviando sua dúvida. E eu reforço para todos os demais, façam isso. Às vezes vocês têm um pouco de timidez de colocar, né, nos comentários, olha, professora Clara, né, gostaria que falasse de tal coisa, estou passando por essa situação. Então faça como essa seguidora. Entre no meu e-mail, eu também vou deixar aqui embaixo para vocês e coloquem lá, né? Professora Clara, minha dificuldade, estou passando por isso, o que você sugere? Pode fazer um vídeo? Eu fico muito feliz com esse tipo de comunicação, de vocês estarem me procurando. Então, por hoje é só. Muito obrigado, espero que tenham gostado e vem novos vídeos por aí.